Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, pela Fraternidade Mundo Luz. E para, então, iniciarmos o nosso estudo dessa noite, eu vou fazer a prece inicial e depois a gente dá continuidade. Vamos, então, elevar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e sentimentos a esse Pai de amor infinito. Que possamos, nesse momento, nos conectarmos com a nossa espiritualidade, os nossos anjos guardiões, com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, que este Pai de amor foi tão amoroso e nos permitiu conviver com este ser maravilhoso. Que possamos, neste momento, começarmos a despertar em nós este Cristo que já está dentro da nossa alma, do nosso espírito. Que possamos despertar essas potencialidades para uma forma melhorada de visualização, de percepção e de entendimento dessas leis deste Pai de amor. Que possamos, neste momento, buscar esse auxílio, essa ajuda do plano espiritual, desta casa bendita, que tanto nos auxilia, que eles possam, nesse momento, dilatar as nossas percepções, os nossos sentidos, e desta maneira, possamos absorver deste estudo aquilo que aqui necessitamos, e que possamos levar essas ferramentas para o nosso dia. Pai, gratidão por esta oportunidade, e que seja feita a tua vontade em nossa vida, que assim seja. Boa noite, Silvia, boa noite, dona Rosana, seu Luiz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Silvia, que bom. Que bom. Então, meninos e meninas do meu coração, hoje nós vamos continuar, então, falando a respeito daquele sentimento que é a cólera, né? Como que ela impacta na nossa vida. E aí eu achei um texto de Emmanuel, no livro Encontro Marcado, vou disponibilizar aí para vocês também, e diz o seguinte. Então, gratidão, Chico, gratidão, Emmanuel, né? Lá no Encontro Marcado, Emmanuel vai, na lição 14, intitulado Cólera e Nós. E aí, Emmanuel vai trazer para nós o seguinte. Ele vai falar sobre os prejuízos da irritação. E aí, olha só que curioso que ele traz nessa primeira frase. Ele traz assim, ó. Não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais ama. A gente não faria isso, certo? Jamais, né? No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera. Olha que curioso isso. A comparação que ele está fazendo. Aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. A gente não vê, né, muitas das vezes, a nossa família, aquelas pessoas que nos circundam e que vivem conosco como apoiadores e colaboradores. A gente não vê essas pessoas dessa maneira. A gente acha, não é que a gente acha, a gente, por conviver com eles durante muito tempo, e muitas das vezes perceber a dificuldade deles, vamos dizer assim, como é que fala? Os defeitos dessas pessoas, a gente não dá a chance para que elas se modifiquem, para que elas realmente mudem a forma de ver, a forma de entender, a forma de interagir conosco, porque a gente vai ter sempre um preconceito, e esse preconceito é no sentido de que, eu já sei como é que fulano age, eu já sei como é que ciclano é, então, ele não vai mudar, e a gente não dá essa oportunidade para que a pessoa mude a forma de enxergar. E é curioso, porque
Eu tenho uma amiga, na verdade, é um amigo. Ele me fala da relação muito que ele tem com os pais, e ele fala que ele tem uma dificuldade muito grande com a mãe dele, porque a mãe dele não acredita que ele hoje, com o entendimento que ele tem, com o conhecimento que ele tem, ele é capaz de mudar a forma de agir, a forma de pensar. E aí, quando ele fala que quando ele se cala, aí mesmo que ela se irrita. Porque hoje ele já não se desequilibra com determinadas falas dela, e ela acha aquilo estranho. Então, ela tenta, de todas as maneiras, alfinetá-lo para ver se ele vai se encolerizar. E eu acho isso muito curioso, né? Porque as pessoas, realmente, elas nos colocam um rótulo, não é assim? Porque, fulano é assim, fulano é assado, e não permitem essa interação de uma forma mais saudável, mais gostosa. Então, a gente esquece, literalmente, que esses nossos companheiros de caminhada, mamãe, papai, irmão, filho, marido, esposa, são esses apoiadores, esses colaboradores. E aí a gente leva essa dinamite da cólera para dentro de casa. E não modifica essa percepção de que o outro está no caminho, de que o outro está dentro daquilo que ele já dá conta de fazer, né? E ele vai continuar falando mais um pedacinho, só vou ler mais esse iniciozinho desse segundo parágrafo, porque eu achei muito curioso isso, porque ele está fazendo... Gente, olha só, se a gente começar a visualizar que todos esses nossos sentimentos equivocados, não bons, igual a cólera, a raiva, a injúria, né, a difamação, todas essas coisas, essa fala equivocada do outro, esse pré-julgamento do outro, se a gente começasse a ver isso como dinamites dentro de casa, ou na rua, ou no trabalho, ou com aquelas pessoas que a gente convive, a gente pensaria um pouquinho melhor antes de reagir dessa maneira. Porque quando ele fala ali, ele faz essa comparação da bomba, da dinamite, com esse sentimento, é porque é uma coisa bem curiosa, porque eu fico imaginando, na explosão de uma bomba, a gente até imagina, a gente faz uma proporção do tamanho do estrago, pela potência daquela bomba, daquela dinamite. Mas a gente não faz ideia do real estrago, a gente só vai ter noção do real estrago quando aquilo é detonado, certo? Então, a gente, muitas das vezes, não sabe o que esse sentimento, o que essa situação de cólera, de raiva, de injúria, de mentira, de falso testemunho, etc., vai causar naqueles que estão compartilhando aquela situação conosco. Então, quando a gente para pensar um pouquinho antes desse falar, de levar esse tumulto para o ambiente, a gente começa a perceber que, se a gente muda um pouquinho só o olhar, a gente já não age mais com tanta impulsividade nesse sentido. Essa impulsividade de falar, ou fazer, ou agir, né, permear aquela situação de uma maneira não saborosa. A gente vai começar a levar em consideração esse respingo, né? Isso que causa naquele ambiente, que causa naquelas pessoas. E aí a gente vai começar a perceber que a gente vai ter um olhar diferente para situações e vai mais agir do que reagir. Vocês lembram dessa conexão que a gente faz com Cristo, né? E Cristo, quando recebia determinada situação, ele matava no peito, vamos dizer assim, deixava a bola cair no pé para depois chutar. Ele não só dava a cabeçada, né? A bola vinha, mas ele não só respondia aquela vinda. Ele primeiro pensava, refletia a respeito daqueles que estavam fazendo parte daquela situação, para depois reagir. Quer dizer, para depois agir e não reagir. Então, nós precisamos começar a ter esse comportamento com esses nossos sentimentos que não são tão salutares, que são sentimentos ainda muito ínfimos, muito primitivos ainda, pensamentos e sentimentos ainda muito
embrutecidos, endurecidos. E aí a gente vai ter esse despertar, essa virada de chave, para que a gente modifique essa nossa forma de reagir para agir. E aí ele fala assim, ó, nesse sentido, nesse contexto que ele está falando ali da bomba, da dinamite, ele fala, vale destacar que cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum. E se contamos na execução dos nossos deveres com amigos abnegados, capazes do mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda, nas linhas da existência, aqueles espíritos que se erigem à condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos de todo no terreno das contas pessoais, transferindo as contabilidades de hoje pelo saldo devedor do passado, de passadas reencarnações. Então, olha só, se a gente começar a levar isso como uma fórmula mesmo, colocando no papel, se eu utilizar da cólera nessa situação, com essa pessoa, que eu já nem sei quais são os débitos que eu tenho com ela, eu vou agravar mais ainda essa situação. Então, quando a gente começa a pesar dessa maneira as situações que estamos vivenciando, a gente começa a ponderar mais, a ser mais comedido nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos ímpetos, na nossa resposta, na nossa ação. Falei para chuchu, né, meninos e meninas? Então, Emmanuel está trazendo mais esse despertar para nós a respeito da cólera. Então, olha o estrago que a gente faz quando nós utilizamos dessas, vamos dizer assim, desses repentes, né? Porque são como se fossem repentinos esses nossos sentimentos de raiva, de depreciação do outro, de acusação, sabe, esses sentimentos assim que trazem para nós um comportamento não tão gostoso, e isso vai refletir não só no meu corpo, igual a gente viu, e aí lá o médico vai falar para André Luiz que quando a gente entra nessa vibração, a gente se liga a irmãos doentes, a zonas doentes, né, a nossos irmãos que estão enfermos, e aí a gente vai deixando de galgar saúde, a gente vai adquirindo enfermidades, tá? Meninos e meninas, eu acho que é isso sobre, então, essa questão desses sentimentos, dessas vibrações que a gente entra ou se deixa entrar, que não são tão saborosas. Alguém quer falar alguma coisa? Dona Rosana, Silvia, sintam-se à vontade. Ô, Vívia, eu gostaria de fazer uma observação de como isso está atual no momento na Terra. Como nós estamos vendo pais matando filhos, filhos matando pais, netos matando avós, e por mínimas coisas, a pessoa tirando a vida da outra, por mínimas. Então, a gente está vendo, como nós já fomos avisados, que nós temos que suportar agora a violência do passado. Nós já estivemos nessas condições. Hoje nós estamos aqui para nos curar. Vamos conseguir nos curar de tudo? Não. Mas aquilo que a gente der conta, vamos fazer com amor. Porque a gente está vendo muito sofrimento, muita dor, muita angústia. Lá na nossa casa espírita, nós temos o atendimento fraterno, sabe? E as pessoas querem vir na minha casa fazer atendimento também. Quando eu vejo que o caso está muito grave, eu marco uma horinha. Eu não gosto de misturar uma coisa com a outra, mas eu marco uma horinha porque a coisa não está favorável àquela pessoa passar mais tempo com aquele problema.
Mas eu estou percebendo que a humanidade ela está ficando muito agressiva por muito pouca coisa. Você ouve palavras assim totalmente contrárias aos ensinamentos do mestre. Então, Verdade. nós temos que pedir muito. Hoje eu até fiz um atendimentozinho aqui mais cedo, porque eu estou com meu marido saindo para fazer exame todo dia, um dia exame, outro dia médico. Então, eu marquei uma horinha na hora do almoço com ela e a convidei para que nós fizéssemos uma prece em favor da paz. Nós estamos precisando demais de nos envolvermos com a paz. Nós temos? Eu acho que ainda não, mas nós podemos exercitar. E quem está lá fora, que nem pensa nisso ainda? Como agir? Verdade. Não é? Ótimo. Então, esse Sim. pensamento que eu tenho, sabe, Viu? Por isso, eu acho, Silvia, que essa questão que a gente está colocando a respeito da cólera, a gente precisa ficar muito atento, meninos e meninas, para que a gente não mais permita que essas situações ocorram conosco. Que a gente não mais leve, mais desencadeie mais vibração equivocada entre as pessoas que nós estamos interagindo. A gente precisa dessa modificação interna para que a gente se modifique, né? Leve para essas pessoas a situação mais tranquila, vista e visualizada de uma maneira mais leve, mais light. A gente precisa levar isso para as pessoas, para que elas entendam que esse despertar nosso vai levar situações melhores, inclusive para eles. Nós precisamos começar a ser os exemplos nessas situações, né? De não mais reagir e sim de agir, tá? Gratidão, viu, Silvia, pela colaboração. Então, Me agora desculpe que eu entrei sem levantar a mãozinha, tá? não, tranquilaço, isso é o de menos. Eu vou compartilhar, então, agora nós vamos entrar mesmo no nosso estudo da noite, né? Nós estamos no livro Nosso Lar, de André Luiz, gratidão, André Luiz, gratidão, Chico, né, por essa obra maravilhosa. Nós estamos no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, é o parágrafo, se eu não me engano, de trás para frente, é o quarto parágrafo, finalzinho, é um parágrafo bem grandão que tem lá. E aí, André Luiz está contando para nós como que ele se sentiu, as coisas que estão passando dentro dele a respeito de tudo aquilo que o médico disse para ele que foi a causa desse suicídio indireto de André Luiz. E aí ele está falando lá para nós assim: aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem, né? Todas aquelas coisas que o benfeitor médico estava dizendo para ele, feria para ele a vaidade de homem. Porque uma coisa é a gente receber a gente fez errado e recebe a punição. É uma coisa, né? Você já estava esperando por aquilo. Agora, quando a gente faz algo achando que está correto e não entende que aquilo é ruim, e aí você é chamado a atenção, aquilo ali dói, certo? É essa situação que ele está se colocando, porque ele fez tudo que ele fez achando que ele estava vivendo bem. Conseguem visualizar essa situação? Ele estava achando que ele estava corretíssimo, porque vamos dizer assim, para o padrão da sociedade, era uma vida, né, regada à bebida, regada a cigarro, regada a sexo, regada a cólera, regado a falar, a ofender o outro, a não querer ajudar, a questionar Deus. Então, ele estava achando aquilo ali tudo muito, porque era o padrão da época que ele estava vivendo, viu, gente? Então, quando ele fala ali, ó, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, encontrasse força para tornar a derrota menos amarga. Não é o que eu falei? Se ele soubesse que aquilo era verdade e fosse atormentado, para ele era menos, vamos dizer assim, menos doloroso, ia ser menos doloroso do que ele
não saber e agora está sabendo, sendo chamada a atenção. E o curioso é que ele está falando que essa chamada de atenção, ela é sutil, porque eles não estão condenando ele, apontando o dedo. Eles estão simplesmente informando para ele como é que foi essa vida dele e que não foi correta, que foi equivocada. E aí ele continua dizendo, ó, todavia, a bondade exuberante, essa parte que ele está falando, ó, todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a irreflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito, porque dói quando a gente é chamada a atenção de uma coisa que a gente não sabe que está errada, de uma forma sem ser ríspida. Porque se é ríspido, a gente vai levar aquilo, não, tudo bem, errei, tá bom, né? Beleza. Mas quando não é ríspido, quando é com ar de que, meu filho, senta aqui, vou te ensinar, vou te mostrar, a gente se dói. Olha que curioso isso. Atinge o nosso ego, atinge a nossa vaidade, atinge o nosso egoísmo. Conseguem visualizar essa situação, meninos e meninas? Então, toda essa informação que eles estão passando para ele, com essa cautela, e aí a gente tem que lembrar uma coisa muito importante nesse momento. Gente, toda vez que a gente receber uma mensagem de um benfeitor da casa, de um mentor de uma casa, olha só como é que precisa, no mínimo, ser essa mensagem. Uma coisa carinhosa. Por mais que ele esteja chamando atenção, ele vai chamar atenção com brandura, com mansidão. Ele não vai chamar atenção apontando erros e defeitos e situações que vão deixar as pessoas desconfortáveis. A espiritualidade benfeitora, ela não aponta dedo, ela não aponta falha, não aponta erro. Conseguem ver isso? Pelo contrário, eles nos colocam no colo e querem nos acarinhar como pais. Olha que maravilhosa essa informação. Então, só aí já é um crivo de discernimento, vamos dizer assim, de referência para que a gente não mais entenda uma mensagem de um benfeitor como chamada de atenção ríspida. Eles não chamam atenção com vamos dizer assim, com cólera, com irritação. Eles não chamam a nossa atenção querendo nos menosprezar ou querendo enfatizar o erro, o equívoco que a gente teve. Eles não fazem isso. Pelo contrário, eles vão nos mostrando de uma maneira muito branda, muito, muito mansa mesmo, aquilo que nós estamos vamos dizer assim, indo de contrariedade à lei do Cristo, à lei de Deus. Olha que curioso isso. Não é bom a gente saber disso, que agora a gente vai entender. Não, se eles estão falando, realmente eu preciso modificar. Mas eles não vão falar assim, ó, fulano, você fez isso, então deve fazer mais. Eles não vão falar assim. Eles vão falar, tá vendo, meu irmão? Você não concorda que utilizando de cólera, utilizando de rispidez, utilizando de ofensa, nós estamos nos colocando numa situação assim, assim, assada? Olha que curioso isso. Diga, Silvia, venha participar. Jesus também não fazia isso, né, Vivian? Todas as vezes que ele tinha que mostrar a realidade da vida daquelas pessoas que precisavam, como todos nós, se modificar, ele sempre tinha uma palavra carinhosa, uma voz suave, tranquila, que levasse aquela pessoa a pensar, né? E falava carinhosamente naquela ferida que nós temos, né, ou tínhamos, mas ele falava com tanta serenidade que todo mundo fazia, todo mundo queria melhorar. E os mentores espirituais também, eles fazem isso conosco.
E aí, olha só que curioso esse levantar seu. Ele falava para as pessoas assim, ó. Ele curava as pessoas e falava, vá e não peques mais. Ele deixava na nossa mão o entendimento daquilo que nós estávamos errando. Exatamente, como a espiritualidade faz. Exatamente. Ele não falava assim, ó, fulano, você está fazendo isso, isso, isso e isso, e a partir de hoje, recebendo a cura da visão, ou do aleijado, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ele nunca fez essa concessão. Não, ele nunca observou o que a pessoa deveria fazer para se melhorar. Vá e não peques mais. E aí ele colocava a responsabilidade toda nas costas da pessoa. O pecado está no nosso olhar, não é? Não é? Olha que bonito isso, que curioso isso, né? E aí a gente começa a entender que Oi? Eu acho o ensinamento de Jesus lindíssimo. E aí ele começa a mostrar para nós que somos nós mesmos quem julgamos os nossos atos. Não é o outro. Não é o outro. Exatamente, né? Curioso isso. E aí ele continua dizendo para nós assim, não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. Porque não é? A gente se envergonha. Quando aquele vira e fala assim, ó, vai, não peques mais, uai, dá vergonha, não dá? Porque a gente vê que a gente errou, que todo mundo está vendo que está errado, mas eles nem falam, eles nem apontam. Olha que curioso isso, gente. É emocionante isso, é gratificante, é saboroso saber essas coisas. Porque agora a gente começa a entender que eu vou me melhorar, eu vou começar a entender as minhas dificuldades com o meu amadurecimento. Então, se hoje eu estou fazendo ainda algo equivocado, mesmo sabendo que é equivocado, uma hora eu vou dar conta de transformar essa ação e essa atitude. Vou dar conta de transformar esse pensamento, esse sentimento. Que eu só passei pelo primeiro degrau, né? Que é o de ter certeza que aquilo ali não é bom. Mas eu ainda não consegui colocar em prática. Daqui a pouco eu consigo. Aí é o segundo degrauzinho. Então, galgando cada degrau no seu tempo. Ele não, Cristo não falou para mim assim, olha, para de beber, para de fumar, para de fazer isso, para de ser ríspido com seu irmão, para de ofender fulano, para de fazer isso com Beltrano. Não fala. Eu é que tenho que entender que aquilo ali já é um patamar que eu consigo dar conta de não fazer mais, de não levar mais prejuízo para mim e para o outro. E ele vai continuar dizendo assim para nós. Então ele fala, né? Não me dilacerava o desejo de reação, doía minha vergonha e chorei. Ô, gente, não é assim? Quando a gente entende que aquilo é errado, que a vergonha bate, não dá vontade de chorar? Chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Não tem. Vou falar o quê? Né? Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecia a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Tá vendo? A gente cai em si, a carapuça serve, encaixa direitinho. E aí eu reconheço que aquilo era leviandade que eu estava fazendo. E que agora eu já não preciso mais fazer. E aí ele continua. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Eu preciso... Então, olha só, eu não posso mais ficar me martirizando pelo que eu já fiz errado. Eu preciso corrigir o que eu fiz. Então, eu preciso
dar espaço à justiça para que eu me reajuste com essa justiça. E como é que eu me reajusto com a justiça? Pagando aquilo que eu devo. De que maneira? Precisar reencarnar? Vou reencarnar. Precisar escrever livros? Vou escrever livros. Precisar ajudar os irmãos que estão necessitados? Vou ajudar os irmãos que estão necessitados. Então, eu preciso cair em mim de que estava na leviandade, estava fazendo coisas que eram equivocadas, agora eu preciso me ajustar com a justiça. De que maneira? Transformando esse meu ato leviano em outra situação que vai me trazer esse ajuste com aqueles que eu prejudiquei. E aí ele vai finalizar o parágrafo dizendo assim, ó, perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passara de náufrago a quem se recolhia por caridade. Olha só que curioso. Agora ele entende. E aí ele aceita. E isso dói. Realmente sou suicida. Perdi a minha reencarnação. Minha experiência humana não valeu. Perdi tempo. E agora o que eu tenho que fazer? Opa, virar a ficha. Virar a chave. Para quê? Para que eu me ajuste com essa lei divina. Para que eu volte a caminhar dentro daquilo que é esperado de mim. E eu consigo, de fato, levar adiante. Meninos, meninas, isso é maravilhoso, porque isso é confortador. Conseguem visualizar o porquê que a doutrina espírita ela é confortadora? Porque ela traz para nós informações para o nosso dia a dia, para o nosso ajuste conosco mesmo no dia a dia. Ela não está dizendo que eu vou pagar daqui, né, em 30º prestações. Não. Ele está dizendo, olha, você consegue começar a resolver os seus problemas a partir de agora. E aí depende de quem? Só de mim. Não depende de mais ninguém. Depende desse meu querer a transformação, querer o modificar. Perceber que estava na leviandade, em questões que não eram confortáveis e que agora eu preciso entrar num novo patamar de conforto. E como é que eu entro no patamar de conforto? Me ajustando com aquilo que eu desconfortei. Falei para chuchu, hein? Vocês estão deixando só nas minhas costas, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou desistir desse estudo, hein? Vou desistir, não vou não. Pode não. Não vou não, sabe por quê? Bom demais, que é isso, menina? É a minha missão. Eu acho que eu combinei lá no plano espiritual que eu ia me ajustar com os meus débitos, analisando as obras de André Luiz. Olha aí. Tá vendo? Olha que gostoso que é. Porque, meninos e meninas, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu leio isso e a gente vem na discussão aqui, é muita coisa que eu tenho que corrigir em mim, no meu dia a dia, na minha vida. E eu preciso, porque agora já tenho o entendimento, conhecimento está sendo clareado para nós aqui juntos, eu não posso mais me deixar obsoleta. Eu não posso mais me deixar na leviandade. Eu preciso fazer algo de diferente. Porque se eu levo para vocês, eu também preciso levar para mim. Venha, minha querida Silvia. Agora nós estamos reencontrando, todos nós, porque alguma coisinha nós deixamos de fazer ou fizemos demasiadamente errado. Então, agora nos reencontramos, vamos estar estudando juntos, para que quando a gente terminar essa jornada, a gente possa, nossa, que bom que eu encontrei meus amigos, meus irmãos, que nós nos ajudamos. Excelente. Obrigada, Vivian. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar aqui, da gente estar estudando, destrinchando no miudinho essa obra maravilhosa. Meninos, meninas, é uma coisa tão saborosa saber que esse caminhar, esse nosso
aprimoramento, essa nossa evolução, esse nosso crescimento, ele pode ser muito mais rápido se eu der atenção às coisas pequenininhas. Sabe lá no Livro dos Espíritos, quando eles falam para nós assim, que nós conseguimos sim domar todas as nossas más inclinações, com pouquíssimos esforços, o que nos falta é vontade? 909 do Livro dos Espíritos. Por quê? É isso, porque são as pequenininhas, as coisas pequenininhas do dia. Não é a coisa grande, não é a minha encarnação inteira, é o dia de hoje. O que eu dou conta de fazer? O que eu já consigo fazer? O que eu já consigo melhorar? O que eu já consigo não mais me desequilibrar? São essas pequenas coisas. São esse caminhar saboroso, esse caminhar, esse olhar, esse despertar para as coisas pequenininhas do dia. Que aí, no montante, elas vão virar coisas grandiosas. Se eu começar agora no meu pequenininho. Então, conseguem visualizar, meninos e meninas, que eu já não posso mais, depois dessa leitura maravilhosa que nós tivemos, desde junho do ano passado, dessa obra, acompanhando essa trajetória do André Luiz, eu já não posso mais cair nos mesmos equívocos? Não posso. Então, hoje eu já preciso melhorar um pouquinho mais daquilo que ontem eu fiz. Esse é o objetivo da gente estar estudando essa obra maravilhosa que é o nosso lar, nesse miudinho, nesse caminhar devagarinho, degustando as palavras dos parágrafos para que a gente saboreie isso também na nossa vida. É nesse sentido. Falei para Chuchu hoje, né? Falei pelos cotovelos hoje. Mas, enfim, vamos deixar o finalzinho do livro, que é uma fala de Clarencio e depois um fechamento de André Luiz, para semana que vem, que vai ser muito saboroso. E aí eu queria saber quem é que pode, então, porque como a gente falou da cólera, falou desse prejuízo que a cólera traz para o nosso organismo, quem é que pode trazer essa parte da saúde, né, daquilo que a gente pode fazer para nos ajudar com as nossas enfermidades? Então, é como se fosse falar da saúde, da autossaúde, né? Como se fosse da autocura aí. Quem que pode trazer para nós semana que vem? Vocês vão deixar comigo de novo? Se você me ajudar, eu faço. Ah, então beleza, dona Rosana. Eu te mando lá a minha pesquisa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Ó, um beijo no coração de vocês. É um prazer enorme, uma gratidão muito grande estarmos aqui saboreando esse livro de André Luiz, viu, gente? Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa, tá? Nós queremos agradecer também, primeiro, a Deus, a Jesus e a todos os irmãos que sempre estão conosco, nos ajudando. A única coisa que eu peço, meninos e meninas, é gratidão pela paciência estando comigo, né? Porque já são 8 meses quase de estudo e a gente não saiu do quarto parágrafo. Olha só. Mas está sendo muito gostoso, está sendo um despertar muito bom, viu? Muito obrigada por todas essas oportunidades aí. Então, dona Nós Rosa, que agradecer. para finalizar, a senhora pode fazer para nós a prece final? Posso sim. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade dos ensinamentos que estamos recebendo e pedindo a proteção e o amparo das nossas famílias, que sejamos sempre um exemplo a ser seguido e que consigamos auxiliar a todos aqueles nossos irmãos que ainda estão com esses sentimentos de revolta, de cólera, e que sejamos também auxiliados por todos os nossos irmãos que sempre estão ao nosso lado, os nossos mentores e os nossos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo enorme no coração de vocês, viu? Até a semana que vem. E a gente vai finalizar, se Deus quiser, o capítulo 4, né? Depois de 7 meses e meio de estudo aí, tá bom? Tá beijo para vocês, fiquem com Deus. Essa semana cheia de bênçãos para cada um. Amém.